Salve, salve pessoas lindas do meu coração. Salve, salve pessoal. Antes de começar o vídeo, eu queria dizer o seguinte: esse é o último vídeo que eu faço para os sétimos anos. Professor, mas por quê? Os vídeos dos sétimos anos são os vídeos menos assistidos. Eu tenho 4 turmas de sétimos anos e são os vídeos menos assistidos. Então é muito trabalho para quase ninguém ver. Então não faz sentido você dar aula para quem não está assistindo a aula. Não adianta dar aula para as paredes. Então, se esse número de views não aumentar, se você não compartilhar com os colegas, se não chegar ao número de views mínimo pelo menos para realmente valer a pena de eu fazer este vídeo para vocês, não vai ter mais vídeo, beleza? E nesta aula a gente vai falar sobre biomas. Os biomas são uma característica maior do que um ecossistema, né? Ou seja, um sistema formado por fatores bióticos, os seres vivos, e fatores abióticos, como por exemplo o clima. Cada bioma vai ter um clima diferenciado. Por exemplo, se a gente fala de Mata Atlântica, a gente sabe que é uma temperatura quente, úmida, que é muito diferente do quente e seco do sertão, do semiárido, da Caatinga, por exemplo. Os biomas estão distribuídos basicamente por uma questão geográfica, devido à questão climática. Florestas, por exemplo, aparecem geralmente na região nas regiões tropicais, que aí você vai ter mais incidência de luz, você vai ter grandes florestas, como a Mata Atlântica, por exemplo. E também você pode ter o quê? Como tem muito calor, também a gente pode apresentar os grandes desertos, como o deserto do Saara, por exemplo. Nas regiões mais ao norte, a gente tem as regiões mais frias, a gente vai apresentar outro tipo de bioma, como por exemplo são as florestas de coníferas, que só tem pinheiro basicamente, adaptadas ao frio, etc. Enfim, dependendo do clima a gente vai ter biomas diferenciados. Na página 76 do livro de vocês a gente começa a ver uma das florestas mais importantes do mundo, que é a floresta amazônica. No último mês de abril a gente teve um número crescente de desmatamento. Depois que o governo Bolsonaro assumiu o governo brasileiro, a floresta amazônica tem sofrido muito desmatamento, tem sofrido queimadas ilegais, e a gente está perdendo esse grande patrimônio que é a floresta amazônica por conta do governo Bolsonaro. A floresta amazônica, ela tomava 60% do território brasileiro, e com o desmatamento eu nem sei em que número está isso ainda, não tem esse dado atualizado, mas assim, é uma floresta gigante, compreende aí vários estados do Brasil: Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Tocantins, Acre e mais alguns. É uma floresta de vegetação muito densa, né, com grandes árvores, com a grande biodiversidade, que é importante. Muitas coisas que vocês consomem hoje são extraídas a partir da floresta amazônica. Produtos de cosméticos, produtos alimentícios, óleos, né? O grande exemplo que vocês certamente gostam aí, consome da Amazônia, é o açaí. Açaí é tipo uma palmeira que gera aqueles frutos maravilhosos que eu adoro, que é muito comum na cultura do Pará, né? Na cultura da Amazônia de maneira geral, que é vendido e exportado, né? O Brasil todo consome açaí hoje. Então a gente tem grandes riquezas na floresta amazônica, que é uma floresta cercada por vários rios, um dos maiores rios do mundo, que é o rio Amazonas, que tem vários afluentes. Então é uma floresta bastante úmida. Apesar de ter queimado ilegalmente, a galera botou fogo na Amazônia. A Amazônia tem espécies muito características, como por exemplo o boto cor-de-rosa, que é um animal símbolo, né? Um dos animais símbolos da Amazônia. A gente tem uma grande diversidade e que a gente precisa explorar essa diversidade de plantas e animais de maneira sustentável. Professor, o que é sustentável? É quando você explora aquela floresta sem destruí-la. Você está explorando, né, as frutas da Amazônia para fazer cosméticos, para alimentação, por exemplo, e você não vai destruir a Amazônia para fazer isso. É sustentável. Outra floresta muito importante que a gente tem aqui no nosso querido Brasil, que foi praticamente toda devastada desde o descobrimento do Brasil até hoje, é a Mata Atlântica, que é a mata do litoral do Brasil. Hoje a gente tem aí 7% ou menos
de Mata Atlântica original, com grande biodiversidade também. A gente tem algumas reservas de Mata Atlântica ainda ao longo de todo o Brasil, que é um bioma, um ecossistema extremamente importante, né? Uma floresta tropical importantíssima, com uma grande biodiversidade, está se acabando também pela mão do homem, ação antrópica. A Mata Atlântica ela é famosa pelas suas plantas epífitas, arbustos trepadeiros. O que é uma planta epífita? São geralmente riquíssimas em bromélias. Essa daqui, ó, que ela tá lá em cima da planta, não prejudica a planta, tá ali só para pegar um pouco mais de sol, né? Ela é epífita, não prejudica a outra planta. A Mata Atlântica também é responsável pela água que a gente consome. Os mananciais, né, ou seja, as nascentes de água, aquela água que a gente retira para o nosso uso, né, para nossa água potável, os seus mananciais, as suas nascentes são em áreas protegidas, ou seja, nessas regiões, nesses resquícios de mata. Então por isso que a gente tem que preservar também essa Mata Atlântica, o restinho dela, né? Então dá uma lida aí, tá? Vamos participar um pouco mais dessa aula. Dá uma lida aí na 80, 81 e escreve aqui pra mim quais são as principais espécies que a gente tem na Mata Atlântica, quais são as ameaças que a gente tem à floresta. Bota aqui nos comentários aqui embaixo ou manda pra mim lá no direct do Instagram também, beleza? Vamos participar. Adentrando no interior do nosso querido Brasil, a gente vai encontrar a Caatinga e os campos e os pampas, assim como o cerrado. O cerrado e a Caatinga, eles estão ali próximos, tá? Na região do Planalto Central em Brasília, né? No centro-oeste brasileiro, e a Caatinga mais para o nordeste brasileiro. Já é uma região que a gente chama de savana, já é uma região onde você vai ter poucas árvores, você vai ter muitos arbustos, já é uma região um pouco mais seca, sofre com secas. A Caatinga muito mais seca, né? De uma língua indígena, Caatinga significa mata cinza, ou seja, não tem muito verde boa parte do ano. Quando a chuva chega no período do inverno, aí você tem, né, aquela coisa verde bonita da Caatinga, mas é uma região que é adaptada àquele semiárido, com pouca chuva durante todo o ano, com uma temperatura elevada. Então indica aí pra mim também quais são os principais animais e os principais vegetais que eu encontro no cerrado e na Caatinga. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quando a gente voltar eu dou ponto extra para quem comentava. Na Caatinga e no cerrado também, os animais e as plantas têm que estar adaptados a esse clima. Então um exemplo clássico que a gente tem, ó, são os cactos lá na região do semiárido. Os cactos, eles são adaptados por quê? Porque eles conseguem absorver muita água, reter água através dos parênquimas aquíferos, e as folhas dele não conseguem perder muita água. Os espinhos que a gente tem nos cactos, na verdade são as folhas deles. Ou seja, a folha se fechou todinha, formou um espinho para evitar a desidratação por transpiração. Beleza? Chegando mais ao interior ainda, na região do Mato Grosso do Sul, a gente tem o Pantanal, que é a região que alagadiça, é uma região onde a gente encontra animais sensacionais, principalmente répteis como serpentes e jacarés. O Pantanal tem uma ave muito peculiar também, que é símbolo do Pantanal. Bota aqui, como é o nome dela? Olha aqui, ó. Como é o nome dessa ave? Bota aí nos comentários. O Pantanal sofre sempre com o regime de enchentes e de vazantes, ou seja, partes ficam alagadiças em determinado período do ano e aquela mesma área seca em determinadas épocas do ano. Então todos os animais que vivem ali são adaptados para essa condição de cheia e de seca. Indo lá para o sul do Brasil, a gente tem as araucárias. A gente tem as matas de araucárias com os pinheiros do Paraná, ó. Coisa mais linda do mundo. Que aí tem 2% dessa mata original que forma esses pinheiros maravilhosos, que tem uma semente característica que é o pinhão, que é utilizado na alimentação, na cultura do sul do Brasil, lá Paraná, Santa Catarina, por ali. E tem grande chance de extinção, apesar de o pessoal, principalmente lá do Paraná, trabalhar muito para manter esta árvore, que é uma árvore que chega aí a 30 metros de altura. Sensacional. Mas quais são os animais que a gente encontra na mata de araucária? Escreve aqui embaixo. A gente tá no sul, indo lá pro nordeste, lá pro Maranhão, né?
Norte, Nordeste, no Maranhão a gente tem a Mata de Cocais, que fica entre a floresta amazônica e a caatinga ali, mais ou menos. Esses cocais na verdade são o babaçu, que é uma planta que tem grande importância econômica. Mais de 300 mil trabalhadores dependem da extração do babaçu para a produção cosméticos, produtos de beleza, etc. Então, dá uma lida aí da página de 72, tá? Que é o finalzinho desse capítulo. Coloque suas dúvidas aqui nos comentários ou manda lá para mim via direct. Vamos conversar, porque se não tiver essa conversa, não tem mais aula para o 7º ano. Beleza? Forte abraço para todo mundo. Tchau!